Queridos amigos da Sociedade Espírita Gabriel Delany, demais irmãs e irmãs que estão nos assistindo. Esse mês de maio, nessa casa abençoada, ela está promovendo o mês da família com palestras. Todos os meses, cada momento é da família. Mas no mês de maio, a Gabriel Delany promove, então, palestras sobre a família. E serão várias palestras, falando à luz da doutrina dos Espíritos, sobre a importância desse núcleo familiar para cada um de nós. E é com grande alegria e agradecimento que a Associação Espírita Allan Kardec de Esteio foi convidada para fazer parte desse grande e importante trabalho. E nós, representando a Kardec, nos sentimos honrados pelo convite. O tema proposto é família, seu papel e desafios para o momento atual. E desde já, aqui estamos para juntos trocar ideias e aprender o que a doutrina dos Espíritos nos orienta e nos consola sob todos os ângulos e todos os aspectos, mas principalmente sobre a família. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Honrai o vosso pai e a vossa mãe, contém 9 itens. E dentre esses 9 itens, tem o item 8, que fala sobre os laços corporais e os laços espirituais. O tema é a família, o seu papel e o desafio para nesse momento que estamos passando. Mas como falar sobre o papel e momento que estamos passando se não falarmos sobre o da família? E nesse item 8, que é longo, que depois os irmãos podem abrir o Evangelho e ler, nós tomamos a liberdade de tocar alguns itens desse item 8 do capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer invólucro corporal, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam entre si completamente estranhos, uns com os outros, esses espíritos, afastados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Não são, portanto, os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, as quais prendem os espíritos antes, durante
e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E continuando, os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. E Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensa. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, uns dali um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Isso é o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós resumimos, que está lá no capítulo 14. Deus cria a instituição família com a possibilidade de progredir. Muitos de nós não saberíamos desenvolver alguns sentimentos nas nossas relações se não estivéssemos encarnados nesse núcleo de aprendizado chamado família. Então vamos aos poucos, desenvolvendo várias virtudes, aprendendo, doando e recebendo. E é nessa esteira iremos nos modificando. Começamos a dividir, e isto é já um aprendizado. Assim iremos ver no outro uma extensão e a importância dos que estão ao meu lado, ao meu redor, na mesma casa material, no meu lar. E tendo como objetivo a encarnação, então, de progredir, esse núcleo de convivência diária tem um papel fundamental em nossa caminhada. Por isso, a família é lei de progresso. Como sabemos, nós, espíritos, reencarnamos há milênios na busca da evolução contínua. Reencarnamos por diversos motivos. O mais comum é o fato de termos nos tornado, digamos, ao longo dessas reencarnações, criado e angariado inimigos, antagônicos, perversos, em outras vidas. E quando são espíritos um pouco mais elevados, a reencarnação pode ser de missão ou combinando missão com provas. Mas na maioria das vezes, nós reencarnamos por expiação. Como nos responde os amigos espirituais na pergunta 167, questionado por Kardec, quando ele pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Mas aí nós nos perguntamos: se eu estou na família que estou, qual o meu papel nessa família? Por que escolhi e permitiram me aceitar? E por que nessa família? E ao me deparar com essa escolha, eu lembro que talvez tivéssemos grandes dificuldades naquele planejamento, naquele arranjo na espiritualidade, para que nossos futuros pais nos aceitassem como filhos seus. Portanto, a doutrina espírita nos coloca que temos que ter, então, gratidão. Gratidão
é a palavra adequada. E tudo que se relaciona em nossa família é instrumento de aprendizado, que temos a necessidade de vivenciar. A nossa responsabilidade, o nosso papel, o nosso desafio na família no momento atual é desatar os nós que ao longo das nossas existências fomos amarrando, que hoje, à luz da doutrina espírita, começamos a desamarrá-los. Como refletir esse momento atual que estamos, convivendo diante dessa pandemia que assola o nosso planeta? Como agir e quais desafios enfrentar, estando todos os momentos enclausurados com os nossos, na família, cotidianamente. Houve momentos que, mesmo residindo na mesma casa material, às vezes não falávamos. Agimos como se estranhos fôssemos. E agora percebemos a sua presença. A pandemia silenciou o mundo, ceifando milhares e milhares de irmãos, milhares de vidas. Hoje nós podemos afirmar que estamos caminhando para o rumo da transição planetária. E lá no capítulo 27 do evangelista Mateus, Jesus nos aconselha quando diz: e aquele que estiver no telhado, não desça para buscar os seus pertences. Nesses momentos de pandemia, nós não devemos nos afastar dos altos níveis vibracionais ou vibratórios que uma oração, que uma leitura edificante, que irá nos proporcionar e misturar com as angústias, com as ansiedades, as aflições que nesse momento tão delicado e triste assola o nosso planeta. Esse confinamento, essa quarentena que o mundo inteiro se viu obrigado a se confinar, tem um grande impacto nas relações familiares. Enclausurados, aumentou os conflitos domésticos. O momento agora é de resguardo. O momento agora é o momento de resguardar o equilíbrio espiritual. E a família tem um papel e um grande desafio nessa particularidade. E a grande reflexão é trabalhar com o outro, conviver com o outro na mesma caminhada. Resguardar a palavra mal colocada, resguardar as nossas posturas, resguardar as nossas relações emocionais. Porque se nós não nos controlarmos, tudo estará nos induzindo para o excesso e para o exagero. Portanto, quem estiver no telhado, ou seja, trabalhando nessa família renúncia, um entendimento, pois estamos muito mais juntos. Em casa, infelizmente, estamos percebendo muitos de nós, descer, rolando do telhado. Portanto, não desçam para buscar os seus pertences. Cultive tua família, cultive o amor, cultive teus verdadeiros pertences, que são esses que estão contigo.
tua família. Por isso, não desça do telhado. Francisco Cândido Xavier já nos dizia: quando nós olharmos um lago límpido, sereno, lindo, ficamos admirados. Mas se remexermos o fundo, tudo sobe, e o que sobe deixará a água completamente turva. Deixe o lago sereno, tranquilo, não revire-o, não desça do telhado. Mantenha a tranquilidade, tenha bons exemplos, boas posturas, nesse momento em que estamos juntos nessa pandemia. E o grande desafio é não agitar o fundo do lago. A tua família é o lago. Procure valorizar e não turvar com o egoísmo tão próprio nosso. O momento, portanto, é resguardar. E nessa quarentena, a família, na sua totalidade, então, se reencontrará. Pais, filhos, irmãos, parentes, descobrirão a importância que cada um representa para o outro. E a doutrina espírita propõe um outro estilo de vida. Vives como pensas. Ação e reação. Ação e reflexão. Atitude parada. E com a parada, analisar cotidianamente, e assim teremos a oportunidade de experimentar uma vida familiar, principalmente nesse momento em que estamos juntos. Esse é o grande desafio. A proposta, então, da doutrina espírita é simples e, ao mesmo tempo, muito clara. Faz mais de 150 anos que a doutrina espírita nos convida a viver o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus. Será que foi preciso um basta? Será que foi preciso uma pandemia para olharmos nosso mundo interior? Que venhamos ser um espelho e refletir Jesus, o amoroso e bom, através das nossas atitudes, das nossas reflexões. Porque viver e vivendo o mundo exterior vai aos poucos nos deixando de mãos vazias de amor e nossos pensamentos inquietos. Encher nossas mãos de amor nesse núcleo que é a nossa família, é a proposta que a doutrina espírita nos propõe, sendo ela, a nossa família, um grande laboratório. Quanto mais estivermos concentrados no mundo externo, estaremos esquecendo que a grande transformação é a regeneração no território pessoal que nós ocupamos, o nosso mundo interno. Aonde está o nosso coração? E essa regeneração precisa de um ambiente propício para que isso aconteça. É preciso, então, que se trate de um ambiente, é preciso, então, que tenhamos um ambiente onde possamos desenvolver as evoluções, os nossos aprendizados e exercitar. E Deus, na sua bondade infinita, permite reunir-nos em grupos,
em ambiente propício para o nosso aprendizado. Na família, então, vamos nos conscientizando e nos desenvolvendo as capacidades interiores tão próprias nossas. E que vai, com certeza, respingar na sociedade tão necessária de afeto e de amor. As nossas habilidades postadas na família terão efeito se o ambiente estiver propício para tal. Depende, portanto, de cada um de nós. Porque se a família falir, fale todo o projeto humano. Se a família unir-se, todo o projeto humano se erguerá. E são em momentos de muita dor. São em momentos exatamente como esses que estamos passando, que o ser humano eleva-se, que o ser humano ajuda o outro. É na família e na família, na nossa família, não seria diferente. Deus, Jesus, nosso modelo e guia, Jesus, nosso modelo e guia, quis mostrar que mesmo sendo um espírito puro, veio numa família. Nasceu numa manjedoura, na natureza, e dizer para cada um de nós a importância da família em nossas vidas. E na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, ou da família? E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. E cabe aqui uma reflexão. Na pergunta de Kardec, ele pergunta um relaxamento e não destruição. E os espíritos respondem uma recrudescência. E recrudescência significa aumento, intensidade. Aumento do egoísmo. Os amigos espirituais não falaram em destruição, porque Deus, na sua bondade misericordiosa, e sabendo que somos ainda crianças cambaleando, jamais permitiria a exclusão definitiva da família. Nós, espíritos que mergulhamos na carne, para aprender, para ensinar, para evoluir nesse núcleo tão importante. Núcleo esse que muitas vezes, anos e anos, são trabalhados para nos aceitarem a estar com eles quando encarnado estivermos. Responderam taxativamente os espíritos. Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, para a sociedade, o resultado dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Ou seja, sendo o egoísmo um dos piores vícios dos seres humanos, porque dele se deriva todo o mal. Estudai, pois, todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles existem o egoísmo.
A família é a célula básica da humanidade. E quando os espíritos amigos colocaram que os laços de família resumem liames sociais, colocaram que sem esse núcleo familiar não teríamos condições de crescer, de evoluir, de nos tornar melhores, moralmente falando. E esse confinamento, essa quarentena, que o mundo inteiro se viu obrigado, teve e tem um papel, um grande papel. Um grande impacto nas relações familiares, de conviver, de trabalhar nessa família, seja por laços corporais ou laços espirituais. E o grande papel, o grande desafio, que nem o tema da nossa fala, nesse momento atual de provas e expiações, atualmente com essa pandemia, é o nosso crescimento moral e intelectual. Permitir participar desse grande banquete, sendo esse núcleo de pessoas, a família onde estamos, vamos começar a ter a consciência do nosso papel, do nosso desafio para esse momento atual, que é nos unir, nos compreender, nos reencontrar. E, acima de tudo, agradecer por esses que nos aceitaram. E juntos enfrentar essa dificuldade atual para que nós possamos juntos crescer, evoluir e nos tornar bem melhores. No livro Segue-me, ditado pelo Emmanuel, pela mão do Chico, num título onde diz: onde o repouso? Mãos estendidas. Diz o mentor: cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos. Braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu ele vir próprio até nós, numa família, colocando as suas mãos no serviço de preferência em direção aos menos felizes. Portanto, a nossa família nos aceitou exatamente como somos. Que venhamos então a trabalhar nessa família, nesse momento atual, e perceber que o grande papel e o grande desafio que ela tem sido a família para a humanidade, nesse momento, é ser um irmão do outro. Que possamos, então, nesse momento de dor, na família que estamos, ser o espelho de Jesus e agradecer a cada componente que ali está por ter nos aceitado fazer parte dessa grande caminhada, desse banquete, e agradecer a Deus pelo dom da vida e por permitir estarmos com todos eles. Queremos agradecer a oportunidade e refletir
a importância que tem esse núcleo em que vivemos. E agradecer essa casa de oração por esse mês, saudando as famílias, a humanidade. Muito obrigado. Que assim seja.